Boa noite, meus irmãos, graças e paz a todos. Muito bom nós estarmos aqui na casa do Senhor para o adorarmos e celebrarmos a sua beleza, a sua glória, a sua majestade. Como é bom, né? É bom nós estarmos aqui em comunhão, desfrutando de tamanho benefício, que é estar na presença do nosso Deus, engrandecendo o seu nome e o louvando. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, voluntariamente ou involuntariamente, mas aprove a Deus nos colocar aqui essa noite na sua casa para o adorarmos. Irmãos, é sabido dos irmãos que nós estamos fazendo exposições, pregações expositivas em livros da Bíblia. O pastor agora iniciou a carta de Tiago, e eu tenho trabalhado com os irmãos, pelo menos uma vez ao mês, os profetas pós-exílicos. Nós terminamos o livro do profeta Ageu e iniciamos no último sermão o livro do profeta Zacarias. Nós falamos o primeiro capítulo de Zacarias, dos versos 1 ao verso 6. E hoje nós vamos falar do verso 7 ao verso 17. Então abra sua Bíblia em Zacarias, capítulo 1, dos versos 7 aos versos 17. Enquanto você encontra essa passagem bíblica aí, eu quero agradecer aos irmãos que estiveram orando por nós, enquanto nós estivemos ali no interior, cuidando da saúde. Foi um momento bastante turbulento, difícil, né? Bem difícil mesmo, talvez um dos momentos mais difíceis que eu tenha passado na minha vida, mas o Senhor foi bondoso, foi misericordioso, né? E eu sei que os irmãos, alguns estão bravos comigo, porque eu estou pregando hoje aqui, estou em pé, né? Mas, irmãos, eu não conseguiria não estar aqui com os irmãos, mesmo que fosse para ficar sentado quietinho, mas eu viria, de qualquer jeito, né? Porque meu coração está muito alegre, está muito feliz, está explodindo de alegria de poder estar aqui com os irmãos. Estar acamado, né? Preso, com aquele acesso de hospital, sem conseguir dormir, sem conseguir comer. Fiquei basicamente 6 ou 7 dias sem comer, né, para cuidar da saúde. E a única coisa que eu pensava era em voltar para o meu lugar. Falei: Senhor, para o bem ou para o mal, eu sei que eu vou sair daqui, né? Mas se for para o bem, que eu possa estar na casa do Senhor, juntamente com os meus irmãos ali, adorando o seu nome, no domingo. Eu falei: Senhor, eu quero ir para o retiro, e quero estar no domingo lá, né? A Kel ficou brava, falando: não, mas eu vou. E o Senhor foi bondoso, né? Não sei que não merecia isso, mas o Senhor foi bondoso comigo, e eu estou aqui com os irmãos hoje. Então, eu vou devagar aqui, tenham paciência comigo, tá? Não estou sentindo dores, não fiquem preocupados também. Vai cair duro aí, não. Estou bem, não estou sentindo dores, estou bem, estou tranquilo, né? Então, só peço um pouquinho de paciência pelo cansaço, porque a semana foi longa, né? Depois a viagem para o retiro, a gente não descansou, aqui direto já no domingo para estar com os irmãos aqui. Então, é mais pelo cansaço mesmo do que por dor. Não estou sentindo dor, graças a Deus, tá bom? Então, vamos lá, o verso 7 do capítulo de Zacarias. Esse microfone, pega outro microfone para mim, que esse aqui já fica do jeito. O verso 7 diz assim: aos 24 dias do mês 11º, que é o mês de Sebate, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho, e ele estava parado entre as murtas que estavam na baixada, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, malhados e brancos. Eu disse: Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são estes. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: estes são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: nós já percorremos a terra,
e eis que toda a terra está tranquila e quieta. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste irado estes 70 anos? E respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo, com palavras boas, palavras consoladoras. E o anjo que falava comigo disse-me: clama, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião. E com grande indignação estou irado contra os gentios em descanso, porque eu estava pouco indignado, mas eles agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. Nela será edificada a minha casa, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará a Sião e escolherá a Jerusalém. Amém? Senhor, nós te damos graças, ó Deus, por estarmos aqui na tua presença. Nós oramos, nós cantamos louvores ao teu nome, e agora nós nos assentamos aos teus pés para ouvir a tua palavra. Senhor, nos dá ouvidos para ouvir, nos dá um coração, Senhor, humilde, para entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. Usa teu servo, tenha misericórdia dele, e Senhor, ensina o teu povo, porque o Senhor é o nosso mestre, o Senhor é o nosso pastor, e nós estamos aqui para ouvi-lo e aprender com as suas palavras. Não nos deixe ser apenas ouvintes também, Senhor, mas que possamos ser praticantes daquilo que o Senhor tem a nos ensinar nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos no sermão anterior, Deus, apenas para relembrar os irmãos, o Senhor relembrando o castigo que foi aplicado na geração anterior de judeus que foram levados ao exílio. E Deus então usa como exemplo a disciplina que foi aplicada às gerações anteriores, que passaram 70 anos no exílio, para a geração presente, com o objetivo de encorajar esses judeus da presente geração a não cometerem os mesmos erros que os seus pais no passado haviam cometido. E fizemos aplicações sobre isso, aprendemos sobre a importância de aprender com os nossos erros, aprender com o erro dos outros, e vimos também a importância de aprendermos a olhar para o passado, como a Bíblia sempre nos convoca a olharmos para os feitos do Senhor no passado, bem como a disciplina que o Senhor aplicou no passado para aqueles que foram desobedientes à sua palavra. A partir de agora, nós já explicamos o capítulo 1, os primeiros versículos do capítulo 1, e a partir de agora nós vamos entrar em um bloco que vai do capítulo 1 ao capítulo 6 do profeta Zacarias, onde estão registradas uma série de pelo menos 8 visões do profeta Zacarias, que dizem respeito especificamente à restauração de Jerusalém, como eu tenho destacado para os irmãos. Ele é um profeta pós-exílico, portanto, o seu chamado, a sua mensagem, tinha por natureza encorajar os judeus com a reconstrução de Jerusalém, com a reconstrução especificamente do templo que estava na cidade santa. Diante disso, meus irmãos, neste sermão de hoje, nós vamos ver como Deus se revela ao profeta Zacarias em uma visão, contendo nessa visão a figura de cavalos, né? E nessa visão ele demonstra que está governando as nações, não apenas a nação de Israel, zelando pela nação de Israel, promete restaurar Jerusalém, reconstruir o templo e trazer o que o próprio texto vai nos ensinar, chamando de verdadeira paz e prosperidade ao seu povo Israel. Bom, do verso 7 ao verso 10, que é o primeiro bloco que nós vamos estudar essa noite, nós vamos ver aí o relato da visão do profeta Zacarias. Vai do verso 7 ao verso 10. E o verso 7 inicia, como das outras vezes, trazendo informações do momento em que o profeta Zacarias tem essa visão da parte de Deus.
O texto diz aí que foi no mês 10º, e é um mês chamado de mês de Sebate. Talvez a sua tradução tenha um pouquinho de diferença, mas é mais ou menos isso. O mês de Sebate, que corresponde ao 11º mês do ano do calendário judaico, é o mês da primavera no calendário religioso judaico. De modo que o dia em questão aí corresponde ao nosso calendário a mais ou menos 15 de fevereiro de 519 a.C. E ainda nesse mesmo versículo, versículo 7, o texto nos diz assim: e veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias. Diferente da outra vez, o texto agora nos indica como foi que Zacarias recebeu o oráculo da parte de Deus. Veja no versículo 8, eu vi, diz ele. Portanto, se tratava agora de uma visão, ele teve uma visão. Aparece também aí, no primeiro versículo que nós lemos, o verso 7, o que eu chamei de mini genealogia do profeta, né? Cujo objetivo, eu já expliquei no sermão anterior, que era dar autenticidade à voz profética, mostrar como Zacarias, ele tinha aí um pedigree profético, ele era um verdadeiro judeu, mostrando aí os seus descendentes, a sua tribo, a sua origem, mostrando que ele não era um profeta alheio à história da nação de Israel. Então ele recebe essa visão, o texto indica aí quem é o profeta Zacarias, e no verso 8, o verso inicia dizendo que Zacarias recebe então uma visão durante a noite. Perceba no texto aí, ele recebe uma visão durante a noite. Possivelmente, ele tenha tido uma espécie de sonho dado por Deus. Portanto, meus irmãos, nós entendemos e aprendemos que isso era comum no período profético, ter sonhos. Jó diz isso no seu livro, no livro de Jó, no capítulo 33, verso 14 ao verso 16, o texto diz assim: pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso, diz Jó, em sonho ou em visão de noite, quando cai em sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução. Jó está dizendo aqui que era costume, neste período bíblico, Deus se revelar aos seus santos de uma maneira bastante tradicional, que era através dos sonhos. E nesses sonhos continham-se visões proféticas que Deus então dava a esses santos homens de Deus, né, em outras dispensações, em outros períodos. Nesse versículo aí, no verso 8, Zacarias escreve, portanto, o que foi que ele viu. Eu quero que os irmãos se atentem, porque é um pouco complexo, eu quero que vocês caminhem comigo. O que foi que ele viu? Um homem montado em um cavalo vermelho, parado entre as murtas, e atrás deles, cavalos vermelhos, malhados e brancos. Você deve estar pensando assim, não entendi, foi nada. Pois tenha paciência. Importante, nós devemos destacar aqui, que a palavra, já para esclarecer para os irmãos, que a palavra que é traduzida nas nossas versões aí, por vermelho nesse texto, não nos deve levar a pensar que se trata do vermelho que nós costumeiramente conhecemos. A palavra vermelho, aqui tem uma curiosidade interessante, a palavra vermelho que aparece aí no hebraico é a palavra Adam. Isso te lembra alguma coisa? Adam. Lembra o nome do primeiro homem. Sim, o nome do primeiro homem criado. E Adão foi chamado assim porque ele foi formado da terra. E provavelmente ali a argila, a cor da argila, a cor da terra tinha essa cor amarronzada, quase que avermelhada. De modo que a tradução que nós temos aí, seja na atualizado, na corrigida fiel, que é a minha, não corresponde à ideia central do texto, a ideia real do texto. Fica estranho a gente pensar em cavalo vermelho. O texto traz a ideia no hebraico de um cavalo marrom, de um cavalo amarronzado, que é muito mais comum, né? Nós não precisamos espiritualizar o texto aqui pensando que Zacarias está tendo uma visão de um homem montado num cavalo vermelho, como um cavalo de fogo, alguns vão dizer, né? Mas um cavalo marrom aí. Portanto, a palavra Adão diz respeito justamente à cor marrom pelo qual o primeiro homem foi formado, a cor castanha, a cor parda. É o mesmo termo
curiosamente, que é usada para chamar, que o texto bíblico chama aquele personagem Esaú. Os irmãos vão lembrar que Esaú é chamado em Gênesis 25 e 30, depois de ele comer o guisado vermelho do seu irmão Jacó, ele passou a ser chamado de Edom. Edom é da mesma raiz da palavra Adão. Ou seja, o guisado não era vermelho, o guisado era marrom, o guisado era castanho, o guisado era pardo. O cavalo, portanto, aqui, nós devemos ter em mente não um cavalo vermelho, como nós pensamos, mas um cavalo amarronzado. A respeito das murteiras aí, que aparece no texto, trata-se de arbustos típicos que haviam nas beiras dos rios das terras de Israel, muitos dos quais atravessavam as partes mais baixas de um vale. Continuando o texto, no verso 9, o verso 9 nos mostra a pergunta de Zacarias ao Senhor, a pergunta que talvez você esteja fazendo aí no seu coração, a respeito da visão. Afinal, o que significavam aqueles cavalos que Zacarias estava vendo? Quem responde, quem são os cavalos, de acordo com o texto, no verso 9, não é o Senhor diretamente, mas o anjo que o acompanhava naquele momento. E o anjo diz assim: eu vou te mostrar quem são esses cavalos. E o que acontece no verso 10, seguindo a narrativa aí, é bastante curioso, é bastante interessante. Veja, a pergunta foi feita a Deus, Adonai aí no hebraico, né? A pergunta foi feita a Deus. Quem diz que vai responder é o anjo que estava acompanhando Zacarias na visão, mas quem responde, na verdade, olha para o texto, é o homem que está no cavalo entre as murtas. Ele pergunta para Deus, o anjo diz que vai responder, mas quem responde, na verdade, é o homem que está montado no cavalo, lá no meio das murteiras. E é importante destacar que esse anjo que falava comigo, que aparece no texto aí, não é a mesma pessoa que está montada num cavalo marrom. São pessoas distintas. Mas, de qualquer modo, ele se trata de um mensageiro do Senhor, que foi enviado para ajudar a Zacarias a compreender a complexidade dessas visões. Sendo assim, o homem entre as murtas responde dizendo, preste atenção, que os homens e os cavalos são aqueles que o Senhor tem enviado a percorrer a terra. Esses homens montados nos cavalos são aqueles que foram enviados por Deus para percorrerem a terra. E veja, irmãos, terra aqui pode ser entendida de duas maneiras. Primeiro, se referindo à terra de Israel. Lembre-se que nós estamos falando do povo retornando agora do exílio para a terra de Israel, para reconstruir o templo e especialmente a cidade de Jerusalém. É basicamente esse o contexto. Mas, no entanto, e os irmãos vão perceber isso no decorrer do sermão, é mais provável que se refira a toda a terra. Que se refira aí, a palavra terra se refira a toda a terra, já que envolve também, nós vamos ver no decorrer do sermão, envolve os gentios também que estão envolvidas nessa trama de Deus em redimir Israel e vindicar o seu povo. Com isso, eu gostaria de contextualizar essa primeira parte para os irmãos. Eu já tenho, meus irmãos, nos outros sermões explicado que o ministério profético, esse ministério profético que nós estamos nos deparando aqui, um profeta recebendo um sonho, recebendo uma visão de homens montados em cavalos, que recebem ali a incumbência de percorrerem toda a terra e darem notícias a respeito daquilo que eles vão vislumbrar, obedecendo esse mandato de Deus. Esse ministério profético aqui já não existe mais. Isso precisa ficar bastante claro, porque lendo o texto, alguém pode pensar assim, bom, Deus ainda fala do mesmo jeito. Já que Deus se revelou ao profeta assim, o que impede Deus de fazer isso ainda nos dias de hoje? Veja, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, em Hebreus capítulo 1, verso 1. Já li esse texto com os irmãos em outro sermão, mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, verso 1 e o verso 2, que diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, ele nos fala pelo Filho. Então o autor aos Hebreus, na Nova Aliança, ele diz o seguinte: Deus falou sim aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias, para nós hoje, ele nos fala por intermédio do seu Filho.
Isso é importante destacar, meus irmãos, eu quero que vocês se atentem a isso, porque nós estamos vivendo uma época em que manifestações místicas, carismáticas, têm sido aceitas pela igreja, e diga-se de passagem, até algumas igrejas que se autodenominam reformadas, né? E essas revelações, essas manifestações carismáticas e místicas, têm sido recebidas em pé de igualdade com as Escrituras Sagradas. Veja que o apóstolo Paulo, abra sua Bíblia aí, em Efésios capítulo 2, verso 19 e verso 20. No verso 19, Efésios capítulo 2, verso 19 e verso 20, diz assim: assim, vocês já não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Aí Paulo diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Ele está falando que nós, como igreja, templo de Deus, somos edificados sobre um fundamento. E esse fundamento foi posto por quem? Pelos apóstolos e pelos profetas. Se nós presumirmos, se atente para isso, que o ministério profético e o ministério apostólico ainda estão em vigor, isso significa dizer que o fundamento ainda está sendo posto. E se o fundamento ainda está sendo posto, e o Paulo aqui está argumentando a respeito do que ele mesmo vai chamar de regra de fé, ou seja, o conjunto de doutrinas que dizem respeito à nossa fé cristã, se o ministério profético e o ministério apostólico ainda estivessem em vigor, ainda estão em vigor, de acordo com o argumento deles, isso significa dizer que o fundamento da igreja ainda está sendo posto. E é isso que as pessoas estão fazendo, colocando as profecias e as manifestações carismáticas em pé de igualdade com as Escrituras Sagradas. E pasmem os irmãos e os que estão nos assistindo pela internet, mas há pessoas que saem das suas casas, se arrumam, se perfumam, vão para a igreja com o objetivo de ouvir Deus falar. E o pregador prega 30, 40, 45, 50 minutos. Alguns, como nós aqui na nossa igreja, até passam disso, né? Vai chegar quase 1 hora. Chega a suar frio de pregar, de expor a Bíblia, e de argumentar, e de apresentar o texto claramente, objetivamente para a igreja. Alguns saem do culto dizendo assim, Deus não falou comigo. Por quê? Porque ninguém se levantou com o dedinho de profeta e disse assim para mim, assim diz o Senhor para você. Isso é uma maneira triste, lamentável, em que o evangelicalismo moderno tem entendido o ministério profético e o ministério apostólico, crendo que essas coisas se perpetuam e se continuam ainda após as Escrituras e o cânon já ter sido dado para nós como regra de fé e dizem respeito a tudo que nós precisamos para a nossa salvação. Isso é importante destacar, porque nós estamos vendo isso na televisão, na internet, nas igrejas por aí, pessoas que desprezam as Escrituras Sagradas, não leem a Bíblia, não se debruçam nas Escrituras, não querem entender as Escrituras, estão em busca de pessoas com profecias e revelações, na esperança de que Deus há de falar com elas. Não caiam nessa falácia. Deus fala. Sim, Deus fala. Como Ele está falando hoje aqui. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os falsos apóstolos. Cuidado com as falsas doutrinas. Deus fala pela sua palavra. Todas as profecias, elas são sujeitas a julgamento e passíveis de erro. Mas a palavra do Senhor, disse Jesus, passarão céus e terra, mas as minhas palavras, elas não vão de passar. As palavras de Deus não passam. Desse modo, meus irmãos, dentro desse pressuposto que as pessoas dizem, nós teríamos que assumir que a palavra de Deus ainda poderia ser escrita. Ainda estaria sendo escrita. E nós não cremos assim. Essas pessoas dão prioridade ao misticismo, vivem em busca de revelações particulares, respostas que Deus reservou para si mesmo, e assim rejeitam deliberadamente a sabedoria contida na palavra de Deus. E sobre esse assunto,
para não dizer que é coisa da minha cabeça, reverendo Augusto Nicodemos diz o seguinte: você quer ouvir a voz de Deus? Quem quer diz amém. Leia a Bíblia. Ah, Bruno, mas eu quero ouvir a voz de Deus em voz alta. Aí o Nicodemos diz assim, leia a Bíblia em voz alta. Eu quero ouvir a voz de Deus audivelmente, então leia a Bíblia em voz alta. Põe lá o Cid Moreira para ler para você. Hã? Porque Deus vai estar falando com você através da sua palavra. Se a palavra de Deus, lida, pregada, não fala com você, nada mais nesse mundo vai falar. Porque a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha, irmãos. E nós devemos dar toda a atenção e reverência a ela. É o que Paulo diz a Timóteo. Escute, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. O que mais é necessário para nós como filhos de Deus? Toda a Escritura, diz o texto. Se aquilo, como dizem alguns, que o profeta disser, não estiver na Bíblia, então é herético. Se tiver, é desnecessário. John MacArthur diz o seguinte: se não estiver nos 66 livros da Bíblia, então Deus não falou. Lutero, o grande reformador, também nos ajuda dizendo assim: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Sagradas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. E é bem o que nós estamos vendo, né? Ah, ele é herético, mas ele ora pelos enfermos e os enfermos são curados. Ele ensina mentira, mas quando ele ora, sinais acontecem. Irmãos, Lutero nos ensina aqui, mesmo que faça chover milagres todos os dias, se não estiver na Sagrada Escritura, deve ser rejeitado por nós, porque não é a palavra de Deus. Onde você tem buscado orientação? Onde você tem buscado orientação para a sua vida? Na sabedoria da palavra de Deus? Ou em falsos ensinamentos, falsas profecias, visões, revelações, sonhos? Sonhos. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: irmão, eu tive um sonho. Aí começa a contar lá, né? Eu não sei nem como inventar um sonho aqui, mas sei lá, é um avião voando e caiu dentro de uma bacia, e começa a falar, eu falo, aí o que significa? Não sei. Eu não faço a menor ideia do que isso significa. Se você não sabe que sonhou, que eu vou saber, né? Mas enfim, irmãos. Como está a sua leitura bíblica? Como está a sua vida de estudo da palavra de Deus? Você tem lido a Bíblia? Você tem estudado a palavra de Deus? Você tem se debruçado na revelação? Porque se você não faz isso, não espere que Deus vai falar com você. Não espere. E, irmãos, deixa eu só abrir um parênteses aqui nesse ponto ainda. Nós vivemos momentos em que realmente a palavra de Deus tem sido colocada em segundo plano. Igrejas sérias, cujos pregadores passam lá a semana inteira, né, fazendo exegese do texto, indo para o texto hebraico, indo para o texto grego, tentando achar uma divisão homilética. Ele se prepara, ele estuda, ele lê livros, ele busca comentários, ele vê outros pastores falando sobre aquele assunto, e aí o pregador estuda, e chega no culto, e vê gente mascando chiclete, vê gente bocejando, né? Vê gente distraído, vê gente mexendo no celular. Eu não estou falando isso por causa do pregador em si, nem porque eu estou pregando, podia ser qualquer outra pessoa. Isso é uma falta de respeito com a voz de Deus, porque Deus está falando. Deus está falando. Deus está falando pela pregação da sua palavra. E quando nós estamos pregando aqui, e as pessoas estão desatentas, não é contra o pregador que você está faltando com educação, mas é com Deus que está falando aos nossos corações aqui. Portanto, tenhamos reverência em relação a essas questões todas. Do verso 11 ao verso 12, meus irmãos, vamos prosseguir aí. Nós vemos o lamento pela visão. O texto continua aí no verso 11, e o que nós encontramos é o relatório desses emissários que percorreram a terra. E o resultado é calmaria, diz o texto. Apesar de parecer uma boa notícia, né?
o verso 15 coloca esse fato sob uma ótica negativa, devido às razões dessa paz. Eles dizem: a terra está calma e quieta, ela está tranquila. O fato é que a ausência de conflito não se devia a uma paz coletiva em benefício da humanidade, mas o que estava acontecendo aqui era o domínio inexorável do Império Medo-Persa, que sujeitou as nações daquela região e tirava vantagem daquela situação, de modo que ninguém podia fazer oposição ao Império Medo-Persa. Desse modo, essa paz que o Império havia empreendido, essa sujeição do Império de Judá, do Reino de Judá, era nada mais do que vergonha e miséria para o povo de Deus. Sim, havia paz, mas era uma falsa paz. Israel não estava em guerra. Israel não estava em guerra, mas era por causa do domínio do Império Medo-Persa. Eles ainda estavam sob exílio. Era uma falsa paz. E seguindo o texto aí no verso 12, o verso 12 nos mostra exatamente o lamento do anjo que acompanhava Zacarias. Ele vê que a terra está calma, ele vê que a terra está tranquila, mas o que ele faz? Ele lamenta. Ele lamenta a situação de Jerusalém, de Judá e do Reino do Sul. E ele mostra aí que a ira de Deus durou exatamente os 70 anos que havia sido profetizado pelo profeta Jeremias. E ele aguardava, assim como todo o povo, a restauração de Israel. Aparece uma expressão aí de lamento muito comum nas Escrituras. Aparece a expressão aí: até quando, Senhor? Essa expressão é muito comum nas Escrituras. Nós vemos ela, por exemplo, em Abacuque capítulo 1, verso 2, quando Abacuque diz assim: até quando, Senhor? O Senhor vai ver a situação do teu povo e não vai fazer nada, né? Aparece nos Salmos, Salmo 13, verso 1 ao 6, Salmo 74, e aparece, diga-se de passagem, até mesmo no livro de Apocalipse, no capítulo 6, verso 10, quando os santos estão clamando assim: até quando, Senhor? O Senhor vai ver tanta injustiça, tanta miséria, tanta corrupção, a falsa paz, e o Senhor não vai fazer nada. E o que nós aprendemos nesse segundo bloco, verso 11 e verso 12, que é um bloco pequeno aí, irmãos, é que Deus, preste atenção, não age como nós esperamos. O anjo está lamentando, dizendo: até quando, Senhor? Por quê? Porque ele queria outra coisa. Ele queria que Deus intervisse de maneira direta, libertasse Judá do império Medo-Persa, e o povo pudesse ter paz verdadeira na sua terra. E o anjo clama: até quando o Senhor vai permitir que pagãos governem sobre o seu povo? E nós aprendemos aqui que Deus não age da maneira e nem quando nós queremos, mas Ele faz aquilo que Ele quer. Não é o que diz Isaías 56, verso 8 e verso 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso significa, meus irmãos, que Deus tem planos pré-estabelecidos, não só para a nação de Israel, mas para todos nós que estamos aqui essa noite. Deus tem planos para mim e planos para você. E hoje, com o mundo acelerado que nós vivemos, um mundo de informações rápidas e sintetizadas, que traz consigo uma série de desafios no nosso relacionamento com Deus e também nos nossos relacionamentos uns com os outros. Nós não sabemos ouvir e não sabemos esperar. Nós não sabemos ouvir e não sabemos esperar. E eu tenho falado para os irmãos aqui, mas eu quero que vocês gravem isso aqui. Deus é um Deus demorado. Deus é um Deus demorado. Não é isso? A Bíblia diz assim: eis que venho sem demora. Isso há 2024 anos atrás. Está demorando para mim. Mas para Deus, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia, que passam como a brisa da manhã. Então, na nossa percepção, Deus é um Deus demorado. Tenha paciência.
Eu estava no hospital. Alguém já ficou 5 dias sem comer aqui? 5 dias sem comer. Eu já estava chamando Jesus de Genésio já. Quando os enfermeiros chegavam, eu estava pistola. Eu falei, peraí, gente, o que está acontecendo aqui? Eu preciso comer. Eu preciso comer. Né? A cirurgia não vinha, não acontecia nada. Eu falei, eu preciso comer. E todo mundo dizia para mim assim, tenha paciência. Por quê? Porque nós comemos todos os dias. No mínimo 3 refeições, 4, 5 refeições no dia. A gente não sabe esperar. Nós não sabemos esperar. Que dirá esperar por longos e longos e longos períodos. E esse era o clamor do anjo. Até quando? Não é a sua oração? Oh meu Deus, até quando? Até quando políticos vão governar sobre nós, políticos maus? Até quando essa enfermidade vai estar alojada no meu corpo? Até quando o meu casamento vai estar vivendo esse furacão? Até quando as minhas finanças estarão apertadas, eu não vou conseguir pagar as minhas contas? Deus, até quando? E Deus está dizendo para você, até quando eu quiser. Até quando eu quiser. Porque não é você que está no controle de todas as coisas. E você deve estar se perguntando assim. Porque eu me pergunto assim, aonde Deus está? Quando a gente vê vítimas inocentes sendo atropeladas pela maldade desse mundo. Aonde Deus está quando a gente vê crianças sendo violentadas? Onde Deus está quando a gente vê inocentes sendo oprimidos? Fome, pestes, guerras, tristeza, angústia, sofrimento. Aonde Deus está? E a resposta é simples. Deus está onde Ele sempre esteve. Assentado num alto e sublime trono. E os serafins estão acima dele, clamando uns para os outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nada, acalme o seu coração nessa noite, com a sabedoria da palavra de Deus, nada acontece na minha vida, na sua vida, que não seja a mando ou a permissão de um Deus justo, bom e santo, que tem planos pré-estabelecidos, não só para a nação de Israel, mas para todos aqueles que amam a sua vida. Para o bem ou para o mal, a sua vida ainda está nas palmas da mão daquele que fez os céus e a terra. O texto profético diz, o seu nome está escrito nas palmas das minhas mãos. Para que eu não me esqueça de você, ó bichinho de Jacó. Deus não se esquece daqueles que são seus. Pode uma mãe esquecer do filho que mamenta, mas ainda que ela venha a se esquecer, diz o Senhor, eu não me esquecerei de ti. Não me esquecerei de ti. Veja, alguém disse certa vez, meus irmãos, paciência é o que diferencia os adultos das crianças. Só tem paciência quem é maduro. Deus está agindo no mundo e precisamos aguardar em silêncio as ações de Deus. Ao olharmos para tanta injustiça, fome, desemprego, doença, desigualdade, nós podemos achar que Deus nos abandonou nesse mundo caótico. Onde está o Deus bondoso da Bíblia? Bom, Deus sabe o que está fazendo. Às vezes nós agimos como se nós estivéssemos no lugar de Deus, a gente faria melhor, né? Quando a gente fala assim, Deus, por que as coisas estão... É como se a gente tivesse assim, Senhor, se eu estivesse aí, eu faria melhor que o Senhor. Né? Eu faria mais rápido. Resolvi de outro jeito. Dava um jeito, estalava o dedo e tudo estava resolvido. Mas as coisas não... Deus não é o Google, o chat GPT, né? Que a gente faz lá e tudo acontece. Vamos esperar pacientemente, como o texto nos ensina. Abra sua Bíblia, Apocalipse 6, verso 9 ao verso 11. E já vamos caminhando para o último bloco. Apocalipse capítulo 6, verso 9 ao verso 11. Veja que esse é o clamor também dos santos que já foram mortos. Estão diante do altar de Deus, clamando por justiça. O texto diz assim, verso 9 de Apocalipse 6. Quando ele abriu o quinto selo,
Vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Senhor, até quando? Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Veja, eles disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. A palavra profética diz: esperem, tenham paciência, porque Deus está trabalhando na sua boa criação. Um pastor chamado Thomas Tronco diz o seguinte: as nossas esperanças de futuro se fundem com as esperanças do povo de Israel, no sentido de aguardarmos a restauração mundial, na qual Deus punirá os pecadores arrogantes e não tementes a Ele, e beneficiará pela graça as pessoas a quem escolheu resgatar do pecado pela fé em Jesus. Você acha que Deus está sendo injusto com você, não te livrando da sua dificuldade? Deus está sendo injusto com você, não te livrando da sua dor, da sua luta? Quem aqui nunca ficou bravo, né? Com Deus. Eu sei que o Senhor pode. Lá, na madrugada, quando você umedece o seu travesseiro com as lágrimas, e você fala: eu sei que o Senhor pode. Eu sei. Quem de nós nunca ficou bravo, né? Até quando? Até quando, Senhor? Pois Deus está dizendo assim para você: eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei. Um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. A recompensa para aqueles que são obedientes virá. Preste atenção. Você é uma pessoa paciente? Você é uma pessoa paciente? Você sabe esperar? 5 minutos do Uber, já está bravo porque o Uber não apareceu. Deus está falando, né, Marcinha? 5 minutos, o Uber parou no farol. Coitado do Uber, já falou mal da família do camarada todo, mas ele parou no farol. Porque nós não sabemos esperar. Precisamos aprender a esperar, irmãos. Estou falando para mim aqui. Nós precisamos aprender a esperar. Porque Deus sabe o que está fazendo. Verso 13 ao verso 17, por fim. Nós vemos aí, nós podemos chamar esse bloco de o consolo após a visão. O verso 13 ao verso 15 nos apresentam a resposta de Deus para o clamor desse anjo. O texto diz que eram palavras, glória, boas e consoladoras. Deus então, com isso, diz duas coisas, preste atenção. Primeiro, está no verso 14, que se tratava de uma expressão do grande zelo do Senhor por Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus estava zelando por Jerusalém. E a segunda delas está no verso 15, que é uma palavra de juízo para os gentios, que de acordo com o texto, agravaram o mal que haviam feito para o povo de Deus. Eles já eram passíveis de castigo, mas a ira de Deus se aumentou, se amplificou, exatamente porque eles fustigaram Israel, porque eles castigaram Israel, eles oprimiram Israel. Verso 16 nos mostra que Deus está se voltando para Jerusalém com misericórdia. Isso se dá porque em Jerusalém, de acordo com o texto, estava o templo, a casa de Deus, que tem sido objeto do nosso estudo já a longa data. E por fim, meus irmãos, no verso 17, nós temos a conclusão da primeira visão de Zacarias. O Senhor diz que Israel ainda prosperaria como nação, e isso se daria por causa da eleição de Sião. Sião aí é um termo intercambiável para a nação de Israel. Deus escolheu Israel e nada, absolutamente nada poderia mudar isso. E é essa a fala do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11, verso 1. Com a entrada dos gentios dentro da aliança, alguns estavam achando que as promessas feitas a Israel haviam sido abolidas, haviam sido quebradas. Mas Deus não quebra a sua palavra e continua mantendo a sua eleição
do povo de Israel, os descendentes de Abraão, em pé. Porque Deus não pode mentir. E ele jurou por si mesmo, porque não havia ninguém acima dele pelo qual ele pudesse jurar. E como nós temos aprendido até aqui, Deus estava estimulando o povo a trabalhar em prol da reconstrução do templo e de Jerusalém. E eu queria aqui, meus irmãos, nesse último bloco, destacar a dupla mensagem que nós encontramos nesse pequeno bloco aí. Uma mensagem boa e consoladora para aqueles que são os filhos de Deus, Israel, mas uma mensagem de castigo para aqueles que não são filhos de Deus, para aqueles que estavam oprimindo Israel. Por isso, quando nós pregamos, nós sempre teremos bom êxito. Alguém perguntou para um pastor calvinista: bom, se vocês creem que Deus escolhe as pessoas, então por que pregar? Se você está pregando para a pessoa, você pode estar pregando para uma pessoa que não é crente, que nunca vai ser crente. Pode estar pregando para alguém que nunca vai aceitar. Então você fracassou. Aí ele falou assim: nananina não, a minha pregação tem 100% de sucesso. Porque ela é uma mensagem, como diz o apóstolo Paulo, cheiro de vida para aqueles que vivem, mas cheiro de morte para aqueles que morrem. A pregação do evangelho, Isaías diz isso: a minha palavra nunca volta para mim vazia. Ela sempre fará aquilo que apraz. Para aqueles que creem, salvação. Para os que não creem, condenação e juízo. O evangelho é uma espada de 2 gumes. Salva, mas também condena. E ainda assim, meus irmãos, dentre muitas outras lições que nós podemos tirar desse segundo bloco aqui, para concluir eu quero destacar uma delas, que é a misericórdia de Deus. Essa misericórdia está consubstanciada no texto do nosso estudo, especialmente no verso 14, que diz que Deus zela por Judá e zela por Jerusalém. A palavra aqui, cana, no hebraico, está num tempo verbal, numa qualidade verbal no hebraico chamada piel. E essa qualidade verbal indica uma ação aumentada. A ideia aqui não é apenas que Deus cuida de Israel. A ideia é que Deus cuida muito de Israel. Deus zela, por isso a tradução aí diz zelo. Deus zela por Israel. Deus ama Israel. E a palavra misericórdia também aparece aí no verso 16, se vocês observarem. E meus irmãos, se nós olharmos com atenção para a nossa condição diante de Deus, o que de fato nós merecemos como seres humanos é um implacável castigo pelos nossos pecados. Nós merecemos o castigo pelos nossos pecados. No entanto, Deus é misericordioso. E é essa misericórdia de Deus que assusta o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, quando ele diz assim, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, com grande amor, com que nos amou, estando nós mortos, Ele nos deu vida. Pela graça, vocês são salvos. Quem aqui amaria um defunto? Quem aqui amaria um defunto? Pois Deus amou esse defunto aqui. Mortinho da Silva, cheirando mal as narinas de Deus, passivo do pior castigo que você possa imaginar. Mas com grande amor, com essa misericórdia inexplicável, inenarrável, Ele me alcançou, Ele te alcançou, Ele nos ressuscita dos mortos para ter vida com Cristo. A palavra misericórdia que aparece no verso 16 aí no hebraico é raham. E essa palavra, em algumas traduções, a tradução da Kel, por exemplo, em alguns textos, vai traduzir como afeição, amor, compaixão ou fidelidade, amor leal. E expressa exatamente esse afeto. Se atentem para isso, irmãos. Expressa esse afeto de Deus pelo seu povo. Misericórdia, na mentalidade hebraica, não é sinônimo de dó, como na nossa mente a gente pensa. Tem misericórdia de mim, é como se estivesse dizendo, tem dó de mim.
O tiro de misericórdia, né? O tiro de dó, de compaixão. Misericórdia na mente hebraica não é isso. Misericórdia na mente hebraica é fidelidade. É quase que uma palavra intercambiável com a palavra paixão. É um amor que dói. O que Deus sente pelo seu povo, irmãos, é uma ferida de amor no coração de Deus. Você não se emociona com isso, não? Uma ferida de amor. Deus te ama tanto, mas tanto, que para resolver o problema que havia entre você e Ele se auto-sacrificou. Ele se entregou para ser morto no seu lugar. Que palavra no vocabulário pode descrever esse amor, essa misericórdia? É uma ferida que Deus tem no coração, irmãos. Que Ele diz assim, nós vamos ver isso em 2074, quando a gente chegar lá, no finalzinho do livro de Zacarias, mas o livro de Zacarias diz isso, que Israel é como se fosse a menina dos olhos de Deus. Quem mexe com o povo de Deus, é como se estivesse colocando o dedo no olho de Deus. Porque Deus ama o seu povo. Quem mexe com o seu povo, mexe com Deus. Lembre-se quando Paulo estava caminhando na estrada de Damasco, e Jesus amava Saulo na época, né? Amava Saulo. E aí, quando ele tem a visão, ele cai do cavalo, né? Cai do cavalo. E Jesus diz assim, irmãos, eu vou chorar. Irmãos, imagina a voz retumbante, como o som de muitas águas, tremendo o coração de Saulo, mas ao mesmo tempo soando como uma nota de uma música sinfônica, dizendo assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Qual foi a vez que Saulo perseguiu Jesus? Qual foi a vez que Saulo perseguiu Jesus? Saulo nunca perseguiu Jesus. Ele perseguia a igreja. Pegou esse manto aí? Ele perseguia a igreja. Nós vimos isso hoje, não foi, Kelso? Ele recebia cartas do sumo sacerdote para prender os crentes. E Jesus, quando aparece para ele, amando Paulo de uma maneira indescritível, ele diz, Paulo, você está me perseguindo, porque quem mexe com o meu povo, mexe comigo. Porque nós estamos abraçados por uma misericórdia, por um amor, que não dá para explicar, irmãos. Se alegre nesta noite, porque Deus tem derramado sobre você graça sobre graça. Eu sei que é estranho dizer isso, parece um jargão, mas Jesus te ama. Te ama mais do que você pode imaginar. Ele zela pelo seu povo. E você sabe, mais do que ninguém, que você tem dado muitas razões para Deus não te amar. Paul Washer diz isso, grande pregador Paul Washer, ele diz o seguinte, eu tenho dado incontáveis razões para Deus não me amar. Nenhuma delas tem sido suficiente. Nenhuma delas tem sido suficiente para mudá-lo. Razões atrás de razões para Deus não nos amar. Mas é impressionante. Nenhuma delas é suficiente para mudar essa ferida que Deus tem no coração por pessoas como nós. É por isso, irmãos, é por isso que a tristeza não deve ter lugar no meio do povo de Deus. Quando eu falo tristeza, não estou dizendo que você não tem que sofrer, nada disso. Estou falando que a alegria
que Deus nos dá, ela está acima de qualquer coisa. Porque o mundo e esta vida podem tirar de nós, como tirou de Israel a terra, como tirou o templo, como tirou o culto, como tirou o sacrifício, mas não pode tirar a misericórdia de um Deus que tem uma ferida no coração pelo seu povo. Nada sara essa ferida de Deus. E só vai sarar essa ferida, meus irmãos, quando Ele tiver a gente debaixo das suas asas para todo sempre, na nova criação. E lá, diz João, nós o veremos como Ele é. Não haverá sol, porque a glória de Deus vai iluminar a sua nova criação, e nós estaremos para sempre diante dele. Se alegre nesta verdade. Você consegue agradecer a Deus por te amar sem você merecer? Consegue? Nós precisamos aprender com isso, irmãos, a amar também como Deus ama, né? A ter essa ferida no coração. Você tem uma ferida no coração pelo povo de Deus? Aquela ferida que você não consegue. Você não consegue. Eu tenho, irmãos. Eu estava lá, como eu disse, lá no internado, e a ferida estava sangrando. Estava sangrando, eu queria estar aqui. Eu sou apaixonado por vocês. Apaixonado por vocês. Deixe que essa ferida fique aberta. Porque o que sara essa ferida é quando nós estamos juntos. Só isso vai sarar essa ferida. Meus irmãos, o que nós vimos nessa noite? Nós aprendemos aqui a descrição da primeira visão de Zacarias. Nós vamos ver mais 7 no decorrer das exposições. Essa visão fala dos cavaleiros nas murtas, que eram mensageiros com notícias da terra, né? E como o ministério profético hoje é preservado pela pregação fiel da palavra de Deus. Vimos também o lamento do anjo pela condição de Judá e de Jerusalém, nos ensinando a respeito do caráter de Deus, né? Ou seja, Deus é demorado, mas Ele está agindo na história, agindo em Israel e também agindo nas nossas vidas. E vimos também, finalmente, como Deus zela por seu povo, Deus ama o seu povo, Deus tem uma ferida de amor pelo seu povo, e que um dia Ele vindicará não só a nação de Israel, mas também todos os gentios que anseiam pela sua vinda gloriosa, se unirão para receberem de Deus novos corpos da nova criação e estarem desfrutando da presença de Deus eternamente. Essa é a lição desse texto, que Deus nos abençoe. Eu passo mais uma vez para o nosso irmão presbítero Alberto.